Meus amigos, vamos lá, vamos conversar um pouco aí sobre o que está acontecendo nessa gestão de Yuri Romão, toda a verdade, esse rolo todo que está acontecendo, muitos investimentos no esporte. Yuri Romão mesmo salvou o esporte, como ele fala, dessa questão de que o esporte estava devendo muito, eu fui lá e resgatei. Ele gosta muito de passar isso na cara da gente, na cara da torcida, mas será que essa é a verdade? Se você quer saber um pouquinho aí o que vai acontecer, o que provavelmente vai acontecer e toda a realidade dessa gestão de Yuri Romão, tem um amigo aí, Leonardo Cruz, ele trouxe aí com Carlos Eduardo, o Vibrante, tá bom? Ele foi no podcast e ele trouxe todos os detalhes que eu mesmo, muitas coisas aí eu tinha esquecido e eu acredito que você também esqueceu. E a preocupação que a gente tem dessa Série B do ano que vem, tá? Quem acreditar, acredita, mas é uma preocupação. Vou trazer um trecho aqui muito importante. Se você quer saber mesmo o que aconteceu no esporte, assiste até o final, se quer estar por dentro de tudo e o que pode acontecer com o esporte no futuro, beleza? E também, meus amigos, eu já quero que você já deixe aí nos comentários o que você está achando dessa gestão de Yuri Romão. É muito importante você dizer o que você está pensando, porque tem muita gente que assiste aqui o canal e fica sem entender direito. Até mesmo muitas pessoas de dentro do esporte assistem, já vieram falar comigo, mas não vê tantos comentários. Deixa aí nos comentários o que você mesmo, a sua indignação que está acontecendo com o esporte ou não. Você aprova o que está acontecendo dentro do Esporte Clube do Recife, beleza? Mas antes de a gente trazer esse assunto principal, eu quero ir para um outro assunto aqui, que é sobre o esporte também, que é sobre a suposta aí, a possível, na verdade, contratação de Thiago Heleno, que o Sport estava querendo contratar um jogador de 37 anos, é um zagueiro, porém o Sport, mesmo tentando contratar esse jogador, levou um balão. Eu vou trazer aqui agora, depois a gente já vai conversar sobre esse outro assunto, mas para você ver a situação que o Sport está hoje, levando o balão do Paysandu, meus amigos. Isso mesmo, o balão do Paysandu. Mas bora para a matéria e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bora lá. Meus amigos, como vocês estão vendo, a primeira matéria é notícia do Paysandu. O Sport ficou muito perto de contratar Thiago Heleno. Mirassol também tentou, mas Clube Paulista não fez nenhuma proposta. Muito boa para o jogador. A proposta não agradou ele. CRB também tentou, enviou uma proposta, mas ele chegou a pedir um valor muito alto. E a outra notícia, que é completando essa, Thiago Heleno já está em Belém e irá passar por exames médicos. Afastado do Furacão desde o início do ano, zagueiro é o segundo jogador que mais atuou pelo clube paranaense. São quase 10 anos. Defensor irá se apresentar amanhã no Paysandu. O meu ponto que eu quero tocar aqui é o seguinte, não é que eu quero Thiago Heleno no esporte, que é horrível, tá? Um jogador de 37 anos, tá velho, não tem o pique da Série A, tá desde o ano passado sem jogar. Já o último jogo foi no ano passado, quando caiu com o Atlético Paranaense. Esse ano ainda não jogou e o Sport estava querendo contratar esse atleta. Graças a Deus deu errado. Mas o ponto que eu quero chegar é, o Sport levou um balão do Paysandu. Isso é assim, são coisas que o jogador queriam jogar, deixar de jogar uma Série A para jogar no Paysandu. São coisas que estão acontecendo no esporte e eu falei, vai ser muito difícil alguém querer vir para o esporte se queimar. Apesar aí que o Paysandu ofereceu um contrato de 3 anos, um salário muito alto, mas quem é que vai deixar de jogar no Esporte Clube do Recife para jogar no Paysandu? Jogar uma Série A, uma vitrine nacional e o cara não quis. Beleza? Mas tranquilo, isso é balão só para a gente ver um pedacinho dessa gestão de Yuri Romão. Mas bora lá, o ponto específico aqui, a matéria específica que a gente vai conversar, é sobre essa gestão de Yuri Romão, que a gente, e eu mesmo, tá? Eu vou botar minha passada de culpa, eu trouxe, ele foi muito bem, cuidou das finanças do clube, o Sport estava devendo muito, que estava mesmo devendo muito, tá? A pessoa lá, Arnaldo Barros, a turma de Martorelli, deixou o Sport com muita dívida e o Sport estava na lama. Era presidente chegando, não queria, passava um mês, depois desistia, e o Sport estava na merda e o Yuri Romão chegou e ajeitou a casa. Isso é certo. Mas depois disso que ele assumiu, ele deixou o Sport lindo e maravilhoso. Esse aí é o ponto que eu vou trazer aqui, que a gente vai trazer a matéria aqui do amigo. Volto a dizer aqui, o advogado Leonardo Cruz, que já foi sócio do Sport, tá bom? Já foi não, é sócio do Sport e já foi
diretor de futebol em 2001, tá? Se eu não estiver enganado, ele foi diretor de futebol. E ele foi no podcast do repórter Carlos Eduardo Urvibranto. Eu acredito que você já conhece, da Transamérica e tudo mais. Mas é uma coisa que eu quero... O que eu acho, tá? É que o esporte não, no caso, Yuri Romão enganou a torcida. O que eu sinto, eu fui defensor da reeleição dele, eu não sabia diretamente o que estava acontecendo dentro do esporte, e quando o rapaz aí, o amigo Leonardo Cruz, trouxe essa informação que eu vou passar para você agora logo em seguida, eu fiquei assim, isso é verdade. Isso que está acontecendo no esporte é a pura verdade, e esse Leonardo, tá? Só para deixar aqui, Jack, isso é politicagem. É politicagem, meus amigos. O mundo hoje vive de política, tá? Eu e você, a gente é torcedor, vem aqui, conversa, a gente conversa, mas a maioria das coisas é política. Mas ele trouxe algumas verdades, tá bom? E ele é o rapaz aí que tá saindo na mídia, muito na mídia, que colocou um processo de impeachment para Yuri Romão, tá certo? Ele foi lá e colocou, foi essa pessoa. E ele também informou, eu não trouxe esse trecho aqui para vocês agora, mas ele informou que todos os antigos presidentes do esporte, e eu sei que teve muitos bons, muitos ruins, e enfim, mas todos eles estão contra Yuri Romão. A gente sabe que não são referência. Martorelli, Arnaldo Barros, não estou passando a mão na cabeça desse cara, que esse cara deixa o esporte na lama. Mas existe algo maior que todos, segundo ele, segundo Leonardo Cruz, estão pedindo o impeachment de Yuri Romão. Por tudo, são muitas quebras que eu vou trazer agora para vocês. Muitas quebras do Estatuto do Esporte, muita coisa que o Yuri Romão está fazendo errada, e principalmente dessas contratações, beleza? E das duas contratações, que é a contratação de Carlos Alberto por 15 milhões de reais, que ele não tinha mercado para ser pago 15 milhões de reais, e Matheus Alexandre de 9 milhões de reais, que também não tinha esse mercado. O mercado dele não era nem a metade desse valor, beleza? Mas vejam aí e tirem as conclusões de vocês, o que o amigo trouxe no podcast de Carlos Eduardo. Bora lá. Uma falácia. Uma falácia muito simples, uma falácia. Isso de grande gestor não existe. O grande gestor é o que faz com pouco, muito. E não que está com muito e perde. Se você pegar como o Yuri assumiu o esporte, ele assumiu com a receita de alguns jogadores. Eu não me recordo quem que foi vendido. Entrou 40 ou 50 milhões. O presidente assumir com esse recurso. Micael Gustavo? Micael, isso daí, Micael Gustavo. Entrou uma receita interessante para o esporte. Que foi, ele herdou esse dinheiro. Então ele já começa respirando. Né? Logo depois, a Yuri fez a RJ, a recuperação judicial. Para que o leigo entenda, a RJ não poderia ser feita. Porque era proibido, não tinha um entendimento que as associações que tinham uma forma de tributação diferente, ela também fosse privilegiada com a recuperação judicial. E aí foi debatido, foi STJ, STF, e aí foi um entendimento que as associações, os clubes, que era para salvar os clubes. A gente sabe que nos bastidores tudo tem... Aprovou que as associações, os clubes de futebol poderiam fazer RJ. E aí o que é que ocorre? Tu já tem um dinheiro para respirar, aí tu diz assim, eu agora não pago mais a ninguém que eu tô devendo. Tudo que entrar agora é receita. Só vou pagar custeio. E eu tenho 6 meses para não pagar ninguém. Tá aqui meu amigo. Ninguém ganhou. Tá aqui, tem gente que vai assim, eu posso dar um exemplo hipotético, não, eu tô dando um exemplo real aqui pro nosso Paulo. Diz assim, não vou pagar ninguém na justiça do trabalho, nenhum débito que tá ajuizado. Vou fazer caixa. Vou fazer um plano de recuperação. Matar meio mundo de valores, redução de débito de 30%, 40%, parcelar em não sei quantos meses aí, tu vai ter aí uma sobrevida. Porque quem é administrador, quem é empresário, quem faz gestão, sabe o que lasca qualquer tipo de gestão, são os bloqueios inesperados. Exato. Porque você não tem planejamento. Eu tenho uma folha para pagar dia 30, aí chega no dia 28, chega um bloqueio na tua conta. E aí? O jogador fez o papel dele, o funcionário fez o papel dele, tem que receber. O cara vai jogar já irritado. Tanto o esporte quanto o náutico tem essa questão da RJ, aí são, acho que é 20% a 30% que era retido pela justiça, não tem mais. Não tem mais, né? Não tem, porque você já como um começa acordo, zerado. realizou todas as reclamações trabalhistas do esporte na única vara, que era aqui da Madalena, 16ª, alguma coisa que foi feita. E assim, o esporte, toda a receita, o esporte depositava 10%. Toda. E aí, a própria Justiça do Trabalho, ela ia dizendo, não, o débito aqui é de Álvaro, então paga aqui. O débito aqui é de Retiel, o débito aqui é de... Isso aí ia fazendo essa distribuição. Sendo que parou, quando entrou com a RJ, aí fica chamado juiz universal, fica sobre um único gestor da RJ, diz assim, não paga ninguém, e tu tem a obrigação de não gerar novos débitos. Não gerar novos débitos. Que não acontece. Mas não gerar novos débitos. Mas tu não precisa pagar a Álvaro Claudino, ao cara que faz o transporte de ônibus que o esporte deve. Você não paga ninguém. E depois, quando chega o plano, ele sai cortando 30%, 40% do crédito e parcela. Aí depois, então, já respirou. Ele já recebeu dinheiro, respirou porque fez a RJ, que ele deu sorte de ser na gestão dele, que poderia ser na gestão anterior, né? Mas não tinha essa permissão, né?
derrubou muito crédito que estava prescrito, tributário, com um grande problema do esporte, o grande maior problema do esporte é dívida fiscal. Tá? E depois fez a venda de jogador, 2 vendas de jogadores aí, que entrou também muito dinheiro e veio a liga. Aí para coroar, o Caixa veio a liga. Que aí ele vai e aportar dinheiro. Qual foi o resultado positivo? 3 anos na Série B. Ganhou Pernambucano. Sofrimento toda vez na Copa do Brasil. Agora eliminado por um time com todo respeito e vaza. Não tinha condições de disputar com Literalmente. Literalmente. Foi eliminado de vaza. Conseguiu ganhar o Pernambucano nos pênaltis. Por retrô. Né? Pela infelicidade do filho de Laércio, que bateu o pênalti lá e deu infelicidade. Que estava disputando, porque ele não ganhou, ele estava disputando os pênaltis. E está fazendo agora a pior gestão da Série A. Eu vou adiantar minha pergunta, Carlinhos, para Léo, Eu falo assim, então, é muita falácia esse de grande gestor, tá? E aí eu tô pontuando. Um por um. Um grande gestor que faz com pouco, muito. Aí sim.